Olá, tudo bem? Eu me chamo doutora Elaine Michelin, sou médica pediatra do Hospital Unimed Sorocaba e estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre a amamentação e sua importância. O agosto foi escolhido como agosto dourado para simbolizar nossas ações para incentivo do aleitamento materno. A cor dourada, ela refere ao padrão ouro da alimentação, que é o leite materno. Segundo dados da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, por si só, é capaz de reduzir a mortalidade em até 13% da mortalidade infantil até 5 anos de idade. Ou seja, a importância ela vai muito além da alimentação, né? E apesar de todos os nossos incentivos, a nossa luta ainda ela é intensa. Hoje nós temos um dado de que apenas 4 bebês em cada 10 bebês nascidos são de fato amamentados. E aqui trouxemos conosco nossa equipe de apoio, Fernanda, fonoaudióloga, Jenny, psicóloga, para conversarmos um pouco quais ações e como nós da Unimed fazemos parte desse grupo de apoio. Fernanda, quais são os benefícios do aleitamento materno? Olá, eu sou Fernanda Verdelho Feliciano Santini, sou fonoaudióloga do Hospital Unimed Sorocaba. Eu vou conversar com vocês um pouco falando dos benefícios oro-craniofacial do aleitamento materno. Por que é tão importante para o desenvolvimento? O que é musculatura oro-craniofacial? É toda a musculatura da face, né, que envolve lábio, língua, bochecha, né, que na verdade tem os nomes específicos e científicos, tá? E isso é importante para quê? Para desenvolver essa musculatura. Qual é a função? Para futuramente, a gente sempre tem que pensar que é para o desenvolvimento de fala, que vai ajudar no desenvolvimento da fala e no processo de introdução alimentar. Benefícios do leite, né? Quais são os benefícios que além da amamentação ela proporciona? O desenvolvimento da musculatura, o leite também ele é importante, ele é fundamental. Quais são os benefícios que tem um leite? O leite ele tem a parte que é água, que é hídrica, que para hidratar o bebê. Tem a parte de proteínas, que vai ajudar no desenvolvimento cerebral desse bebê, e tem a parte de gordura, que vai ajudar no desenvolvimento do bebê, no desenvolvimento corporal mesmo. Quando a gente fala dos benefícios da amamentação, ela é fundamental, não só para o bebê em si, ela não só auxilia o bebê assim, no seu desenvolvimento como um todo, mas também ela auxilia a mãe. Então vamos começar com a mãe. Por que para a mãe é tão importante? Fisicamente falando, porque nós sabemos que existe uma contração uterina, então essa mãe ela vai perdendo peso mais rápido, ela libera hormônios que vai ajudar na questão emocional dela, e eu acho que isso depois tem um aprofundamento da Etienne para estar falando sobre isso. Ela vai liberar também essa questão do afeto, esse vínculo mãe e bebê que vai se desenvolvendo no decorrer da amamentação. É interessante falar que também reduz também o índice de câncer de ovário, câncer de mama. Então, todos esses benefícios é para a mãe. Então, isso ajuda muito a auxiliar essa mãe. Para o bebê, por que ela é importante? Além dessa parte nutricional do desenvolvimento corporal e cerebral que estimula mais esse bebê, ele reduz muito, além da parte nutricional que ajuda numa vida saudável futura, ele diminui o índice de obesidade. Então, para o bebê, além disso, ele vai ajudar, vai nutrir tanto a parte física, emocional e orgânica desse bebê, mesmo esse amadurecimento gastrointestinal. Ele é importante porque ele auxilia nessa mãe, nesse processo digestório desse bebê, diferente de outros leites, dos leites artificiais, né? Então, esse é fundamental para o bebê. Esses são os benefícios que pode acarretar para esse bebê. Eu acho que é legal falar, porque assim, a doutora começou falando, né, sobre o agosto dourado, o que vem a ser o agosto dourado, mas é importante a gente ressaltar que nós damos esse suporte para quê? Porque a gente tem uns estudos que falam do índice do aleitamento materno, como ele vem crescendo, né? Que antigamente era 2,9% e hoje é 45,5% mais ou menos aproximadamente. Então, o que isso mostra? Que ainda nós não chegamos no 100% ou próximo do 100%, porque, lógico,
A gente tem que considerar as mães que não podem amamentar por algum motivo, as mães também que não querem amamentar por algum motivo. Então, esse suporte que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos contribuindo e oferecendo a essa mãe e a esse bebê também, está ajudando nesse desenvolvimento da amamentação, nessa questão tão peculiar da amamentação. Até porque eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente frisar aqui, a amamentação ela é muito importante, ela é saudável para os dois, mas também tem que saber um respeito, né? E eu acho assim que quando a mãe vai amamentar, ela também tem um tempo, né, de preparo. Uma mãe, principalmente as mães de primeira viagem, elas não sabem todo o processo que envolve a amamentação, né? Todo o percurso até ficar uma amamentação efetiva, porque não é só uma mãe e um bebê, tem toda uma questão emocional envolvida, como eu já falei, tem a questão hormonal que também interfere muito. Então, isso a gente tem que estar sempre atenta. Eu acho que a Etienne vai falar um pouco acho que da parte hormonal, eu acho até que eu gostaria que ela falasse alguma coisa agora, até para a gente voltar ao assunto de novo. Tá. Né? Assim, né, Etienne, por exemplo, o que interfere a parte hormonal para essa mãe, para esse bebê e para essa amamentação? Tá. Eu acho que de início, assim, é o começo de tudo, a gente ouvir essa mulher, né? Porque além de mãe, ela é uma pessoa que sente, que sofre, que tá vivendo dificuldades, né? As 40 semanas de gestação, ela não é só para o bebê, ela é para aquela mulher também formar-se mãe, né? Então, a gente primeiro ouvir quais eram os desejos dessa mãe referente à amamentação, quais são os seus medos, as expectativas. Primeiro, fazer esse acolhimento, ouvir as particularidades de cada mulher, né? Porque eu acho que se a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha específica, a gente acaba não respeitando aquele momento. Primeiro, fazer essa escuta para depois poder auxiliar da melhor forma. O puerpério, ele costuma ser muito intenso emocionalmente para a mulher por conta da parte hormonal mesmo. Então, tem toda uma questão de, né, tudo é muito, a tristeza é muita, né? Se vem a tristeza é muita, se vem a raiva é muita, se vem a frustração, ela é bem intensa. Então, respeitar esse tempo e as dificuldades ali referente a essa parte emocional. Essa parte né, esse momento do aleitamento materno, ele é muito importante, né, como você falou, Fer, da questão do vínculo mãe-bebê, dessa parte emocional. Vamos pensar aí que estava acontecendo uma relação simbiótica ali, né, entre essa mãe e esse bebê, aí tem um rompimento, né, durante o parto tem esse rompimento, e a amamentação, ela ameniza esse rompimento. Né? Então, por isso que é muito importante para a criação do vínculo, que vai né, lógico que ele é criado durante a gestação, mas ele se intensifica depois do parto, porque aí é aquele bebê real, né? Não é aquele bebê mais imaginário, idealizado, que toda mãe faz. Durante a amamentação, é liberado o hormônio do amor, que é a ocitocina. Esse hormônio, ele estimula diretamente a produção de leite materno. O que facilita todo esse processo aí também antidepressivo, ansiolítico, dessa intensidade de emoções. Acho que era isso que você queria dizer, Fê? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou assim a questão das emoções, né, que ele libera hormônio e que ele é ansiolítico e antidepressivo. Quando que eu considero, porque assim, nesse processo do puerpério, que é um processo intenso, né, que tudo o menos vira sempre muito mais, como que eu considero a questão emocional da mãe, assim, se ela, porque assim, ela chora, né, porque a mãe fica muito chorona, né, doutora, não é isso que acontece? Sim. As mães chegam acho que no consultório em prantos, né, e assim, o que eu considero, né, acho que a doutora Etienne, acho que podem me explicar isso, quando eu considero depressão, se aquilo é uma depressão, o choro intenso é uma depressão, como que isso é considerado? Porque assim, nessa fase que era pra mãe estar só sorrindo, né? Porque todo mundo imagina que a mãe tem que só estar sorrindo, né? Mas a mãe tá cansada, porque mexe com o ciclo de sono dela, ela tá desgastada emocionalmente, ela tá cansada porque é um processo de adaptação dessa nova rotina, né? Então, como que isso flui? Né? Como que acontece? O que a gente pode explicar para essas mães que aquilo não é uma depressão, né? Que aquilo é um processo, né? Como que fica? Sabe, Fê, eu acho que isso até entra no tema desse ano da semana, né, da amamentação. Porque, veja bem, essa mãe precisa de um suporte, de um apoio, educar. A gente sabe que a amamentação, ela depende muito do meio onde essa mãe vive e do suporte que ela vai ter.
Então, nós agirmos explicando e educando e fortalecer essa ideia de que não vai ser tão tranquilo para a mãe, desde a consulta do pré-natal, tanto com o obstetra, com a enfermeira, com o pediatra, isso é muito importante. E nós estarmos lá apoiando e explicando para essa mãe durante a internação, escutando essa mãe, isso é muito importante. Então, eu acho que isso cai exatamente nessa no ideia. Tema, né? Porque o tema desse ano, quando a gente fala da amamentação, do suporte, do educar, do apoiar, ela não é para a mãe, é justamente para essa equipe de apoio que somos nós. Nós somos responsáveis por fornecer para essa mãe esse ambiente que ela se permita chorar, que ela se permita ter essa sensação de impotência. Nasce uma mãe, nasce um bebê. Né, Etienne, você concorda comigo? Concordo plenamente. Eu acho que essa visão mais macro, né? Sair da nossa visão ali hospitalar ou de consultório e auxiliar essa mãe para que essa amamentação dure, né, o mais tempo possível, né? Porque se a gente pensar só ali, vamos forçar uma mãe que está extremamente abalada emocionalmente a amamentar naquele momento ali. Será que a gente está mais auxiliando ou prejudicando, né? Será que a gente está ouvindo essa mãe? Será que não é, né, não é mais benéfico a gente respeitar ali aquele momento, ouvir, acolher, para que esse momento não vire uma experiência traumática e dure mais tempo, né? Essa relação, esse suporte que a gente pode oferecer, não só a rede de apoio familiar, social dessa mulher, mas a gente também tá ali ouvindo, apoiando, acolhendo, né? Porque tem diversas situações, né? Não só o abalo emocional, às vezes um choro é só um choro, né? Isso é uma coisa que eu brinco, assim. Gente, às vezes um choro é só um choro, deixa, né, a mulher se expressar ali, ela só tá mais fragilizada, é normal ela tá fragilizada, né? É muita coisa, é muita responsabilidade. Então, às vezes, se a gente só autoriza um choro, pronto, aquele choro passa. E aí a gente consegue auxiliar de uma melhor forma. E hoje o que a gente observa muito é que as mães chegam na maternidade com os planos de parto lindamente escritos, mas em nenhum momento se fala sobre a amamentação. Em nenhum momento esse pai, esses avós, né, esse ambiente de trabalho dessa mãe, ele tem consciência sobre a amamentação. Então, assim, aqui é até um apelo para conversar, para que tenha-se, né, nesses planos de parto, a explicação da importância da amamentação, de suas dificuldades, tirar essa ansiedade tão grande, né, porque a gente se prepara para o parto, e o depois? Eu vou até aproveitar e vou complementar, porque é isso mesmo que acontece, né? Elas criam muitas expectativas, ou então elas acham que é uma coisa muito simples e natural. Romantizada, né? E não é um processo, A amamentação, de início, ela tem as suas dificuldades, as suas particularidades. Tem mãe que acaba fluindo de forma mais leve, mas tem mãe que não. E aí, para ela, esse momento é muito frustrante, né? Que também nem toda mamada é boa, mas vai ficar boa, né? Tudo uma questão de adaptação, de insistência, persistência, que ela pode chorar sim, aí a Etienne complementa isso, essa parte, mas que isso vai acontecer de forma natural. Porque, assim, realmente é isso que acontece, esses planos de parto. Às vezes a mãe, ela tinha uma pessoa que orientava ela orientou a tudo, desde o início até o final, nas roupas que se levam para a maternidade, que eu acho que isso é importante. Mas alguém falou para ela que de repente ela vai ter um momento da pojadura, que aquilo vai ser desconfortável, que aquilo não é tão gostoso assim. Alguém contou para ela que às vezes dói, a mama fica pesada, que é dolorido, e que tudo bem naquele momento ela querer parar, ela querer chorar, mas que depois ela vai conseguir, né? Porque é isso que nós fazemos, nosso papel, assim, principalmente quando fonoaudióloga, não é só ver a pega e posição do bebê, né? Vai além disso, eu tenho que ter uma pega adequada, mas eu também tenho que respeitar essa mãe e esse momento dessa mãe. Então, eu acho que isso é importante mesmo, essa informação, esse suporte que a gente tem que acabar dando a essa mãe, para que a coisa aconteça o mais próximo do natural possível, que chorar, ter dor, tá cansada, né? Não tá entendendo muito todo esse processo, é natural, é importante.
Sabe uma coisa que eu gosto bastante de falar nesse momento, assim, eu até comento com as mães, com as mulheres que eu atendo nesse sentido, que a verdadeira empatia é você respeitar o que o outro tá sentindo, o que o outro tá falando ali, tá passando, da forma como ele tá passando, não se colocar no lugar, porque se colocar no lugar é impossível, né? A gente não tá vivendo a mesma experiência, a gente não sente as mesmas coisas, então é só respeitar. Né, vamos ouvir aquela mulher, o que ela tá trazendo, né? Às vezes é o que você falou, Fer, às vezes é um momento ali que ela tá com muita dor. Será que não é melhor a gente parar, né? Vamos respeitar esse momento de dor, esse momento de sofrimento, depois a gente retoma, né? Porque senão acaba que, faz isso, que comigo deu certo, né? Faz aquilo outro, que com a minha vizinha deu certo. E não, cada um é cada um, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, né, além dos benefícios da amamentação para o desenvolvimento, é essa questão que o bebê, na hora do amamentar, na hora que está com a sua mãe, ele vivencia experiências, né, não só de tato, paladar, gustativo, mas essa questão emocional mesmo. É importante para o desenvolvimento até cognitivo desse bebê, desse desenvolvimento emocional. Então, assim, quando a mãe, hoje em dia, a gente tem um excesso de informação. Então, o que eu sempre oriento a mãe? Se você tem dúvida, pergunta para quem? Quem é a pessoa adequada para a gente perguntar? Na verdade, é o médico, o ginecologista ou o pediatra. Eu sempre oriento essa mãe a ter essa rede de apoio também fora, mas com as pessoas de forma adequada, né? Porque com o excesso de informação que nós temos, às vezes ela tem uma interpretação daquilo que ela procura na internet de forma distorcida. E às vezes aqueles casos de 1 em 1 milhão, que também isso também acaba prejudicando nesse desenvolvimento da amamentação. E aí, nesse momento que essa mãe também está com esse bebê, porque hoje todo mundo tem um celular. Né? E eu sempre explico para a mãe, a amamentação é você, o seu bebê e às vezes a sua rede de apoio que está ali, mas está ali para te trazer um copo d'água, para te ajudar e auxiliar naquele momento que você está tão vinculado. Por isso, assim, é importante, né, esse vínculo. Por que é tão importante, Etienne, esse vínculo? Ela está ali só com o bebê. Uhum. Então, na verdade, o ideal, né, é na hora da amamentação, a mãe tá trocando olhares com o bebê, tá conversando com ele. Às vezes, né, se ela era uma mulher que cantava na gestação, canta também no aleitamento materno. Por quê? O que o bebê faz, né, ali? Ele vai se sentir seguro. Ele vai olhar para essa mãe e falar assim, nossa, aqui é um lugar confortável, um lugar de segurança para mim. E isso influencia diretamente no desenvolvimento infantil, em como ele vai se relacionar com as pessoas mais para frente, nesse aspecto da segurança mesmo. Então, essa troca, né, vale... Por isso que é importante a mãe estar bem emocionalmente, né? Se a mãe está bem emocionalmente, ela vai conseguir fazer essa troca de uma forma muito mais natural, muito mais positiva, e o quanto isso influencia anos aí, né? Mas é exatamente isso que você falou, Fer, a rede de apoio, como que a gente pode, né, criar essa rede, educar, como que a pessoa que está ali, né, tanto os profissionais quanto a família, o quanto ela pode evitar julgamentos, deixar respeitar esse momento, deixar uma luz mais baixa, deixar os dois ali naquele momento da amamentação, né? Como que a gente pode auxiliar esse momento? O que você acha, doutora? Pegando, né, falando sobre essa rede de apoio que nós estamos falando, o tema específico desse ano da OABA é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E, na verdade, essa rede de apoio, ela precisa ser ampliada. Então, não seríamos somente médicos, obstetras, enfermeiros. A ideia é que estabeleça-se, que se implemente ações para que todos sejam educados. Os governos fazendo com estratégias de educação desde a escola. Por que não falarmos na escola, quando nós estamos falando sobre educação sexual, falarmos também sobre amamentação? Por que não explicarmos para todas as empresas, locais onde essa mãe trabalha, sobre a importância da amamentação? Então, a internet, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas tanto que ela seja educada para tal. Né? E o tema desse ano, ele realmente é com a finalidade, o protagonista desse ano não é a mãe, somos nós, essa rede de apoio. Né? E quem faz parte dessa rede? Somos todos nós, comunidade, governo, local de trabalho, equipe de saúde,
todos, família, pai, avô, irmão, todo mundo junto, né, Fernanda? Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, educar para se levar informações adequadas, né? E, assim, eu acho que seria legal nós falarmos também sobre o que nós, então, né, quais são as nossas ações, vias de fato, né? Porque a amamentação é um tema muito bonito, mas esse ano o tema ele se tornou um pouco mais objetivo, né? Nós queremos saber quais são as estratégias que nós fazemos para que nós tenhamos um sucesso na amamentação. No hospital, nós realizamos o grupo de amamentação, né? Então, a fonoaudióloga vai lá, ela explica, ela vai lá, ela orienta essa mãe da forma prática, né? Então, ela dá esse suporte prático, né? Além da pega, da posição, das intercorrências que possam vir a ter durante esse processo, porque enquanto tá no hospital, eu brinco com as mães assim, enquanto tem a campainha, tá mais fácil, né? Mas a hora que você vai para casa, como que eu vou lidar com tudo isso, né? Com toda essa gama de sentimentos, essas dificuldades, essas dúvidas. E eu sempre falo para ela assim, a amamentação também é simples, né? A gente não pode ficar inventando muita coisa, é simples. É mãe, bebê e a rede de apoio. É simples, é isso, né? O que eu preciso saber? Além de uma pega adequada, uma posição que seja favorável para a mãe e para o bebê, essa mãe tem que estar tranquila, ela tem que estar num ambiente favorável para ela, né? Que ela sabe que, assim, ela não vai ter que se preocupar em, de repente, em ter que lavar uma louça, sabe assim? Isso é uma rede de apoio, esse é o suporte, essa é a informação, né? E que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Às vezes uma pergunta simples, quando que o meu leite vai descer? Porque as mães também têm esse mito de que colostro não vai sustentar o bebê, né? E eu sempre explico para elas a importância do colostro, né? Eu brinco que é uma primeira vacina para o bebê, ele precisa desse anticorpos, que quanto mais o bebê suga, mais rápido desce o leite, que ele pode demorar alguns dias sim, mas que também o fator emocional dela vai interferir nessa apoujadura, nessa descida do leite. Então, isso é muito importante. Então, o grupo da amamentação está lá para apoiar essa mãe, para ensinar o básico, o simples, né, que vai fluir, que vai acontecer no dia a dia. As mães, elas participam do grupo, mãe e bebê, né, então os bebês, a gente acaba colocando os bebês para mamar e vai orientando. E o legal do grupo, que eu acho que é super importante, que a dúvida de uma mãe é a dúvida de todas as mães. Porque quando aquela mãe, ela chega em casa sozinha, ela acha que, e às vezes aquela mamada não deu certo, que aquela mamada não fluiu tão bem, ela acha que ela é a única mãe da face da terra que tá errada, que não amamentou direito, que não vai conseguir. E a outra mãe fala, não, mas essa noite o meu também não mamou. Não, essa noite o meu mamou, mas agora ele não acorda. Então elas vão trocando experiências. Então acho que isso que é importante, é mostrar que é o simples, e o que acontece comigo acontece com você. A intensidade com que cada uma sente é diferente, e aí tudo bem também, né? Eu acho que daí a Tiene até sabe explicar melhor do que eu, né, mas que isso é importante, essa troca de informação que ela tem. E a gente tem uma devolutiva sempre que é muito boa, né, do tipo, nossa, é simples, mas assim, são detalhes que nos ajudam no dia a dia, porque eu sempre falo para elas, a hora que chegar em casa, vocês vão lembrar de mim, porque toda mãe reclama que o bebê não acorda. Que o bebê não acorda, que o bebê não acorda. Eu falei, espera chegar em casa, porque ele vai despertando também, né, gente? Esse bebezinho vai despertando. Ele precisa aprender esse novo mundo, né? Porque, lembrando sempre dos benefícios, que um deles é esse bebê aprender a controlar a temperatura, que até então ele não tinha que fazer nada. É esse bebê ter que sugar, que até então ele ganhava alimento sem menor esforço, né, dele por si só. Então, é isso que eu explico para essa mãe. Vai tendo a troca. Ela está aprendendo, mas o bebê também está aprendendo. Então, eu acho que isso é importante. Uma coisa que eu acho que eu gostaria até que você colocasse, doutora, assim, que eu acho que é super importante, porque, assim, a gente sempre fala da Semana da Amamentação. Quando que surgiu? Por que que surgiu, né? Focado em que surgiu a Semana da Amamentação? Acho que é legal as pessoas saberem a respeito. Sim. A ideia da campanha do aleitamento materno, ela começou em 1990, quando nós tínhamos uma alta taxa de mortalidade infantil, chegava a 67%. E sabendo de todos os benefícios do aleitamento materno, governantes de mais de 30 países, na convenção que houve em Florença, na Itália,
assinaram um termo que foi a Declaração de Inocente, onde propunham, no decorrer dos próximos 30 anos, estabelecer ações que, de fato, efetivassem esse apoio à amamentação. O ano seguinte, 1991, foi criada a OABA, que é a Aliança de Pró-Amamentação. Em 1992, a OABA começou a ideia de criar temas, mais de 17 idiomas para mais de 120 países, com cada ano intensificando uma ação, né? E por isso que eu falo que esse ano a ação ela é voltada para essa educação. O protagonista não é a mãe, o protagonista somos nós, esse grupo de apoio. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre nós da Unimed e o que nós fazemos, como nós fazemos parte desse grupo de apoio, como nós fazemos parte desse rede de calor, né? Então a gente começa ali antes do bebê nascer, a gente começa na consulta pré-natal, onde nós podemos conversar com a mãe, com o pai, com os avós, tirarmos todas as dúvidas a respeito do leite materno, os próprios obstetras em cada consulta, conversando, abordando aquela ideia da amamentação para essa mãe. No nascimento, nós promovemos o aleitamento materno na primeira hora de vida, que é a Golden Hour, que nós falamos. Então, esse contato, ele não é para alimentar o bebê, esse contato é para incentivar o vínculo dessa mãe com esse bebê. E nós sabemos que a partir daí a gente tem uma amamentação muito mais exitosa. O apoio que nós temos durante toda a internação com a nossa rede de apoio, que nós contamos com fonoaudiólogas, técnicas de enfermagem, a enfermagem, nossa psicóloga o tempo todo fornecendo apoio a essas mães, então isso é muito importante. E o depois, porque que a gente fala, né? É o e depois, vou embora do hospital e aí? Então a nossa Unimed, nós já fornecemos a ideia, né? Já fornecemos a consulta para essa mãe, a opção da consulta precoce, para que ela aconteça até o 7º dia de vida, porque a gente sabe que essa semana que essa mãe chega na casa dela, e daí? Cadê a Fernanda? E agora? Cadê a Fernanda? Cadê a campainha? Cadê a Etienne? Né? Cadê aquela técnica que está lá ajudando, aquela enfermeira que está lá ajudando? Cadê o pediatra? Né? Então, essa consulta, ela precisa ser precoce. E também nós temos na Unimed um grupo de apoio no NAS, no Espaço Mama, que também é uma equipe maravilhosa, que a gente conta mesmo com esse apoio, onde as mães vão para realizar o exame do pezinho e de quebra tem ali todas as orientações a respeito da amamentação novamente reforçadas. Então, sim, não é só orientar, é seguirmos o tempo todo, é estarmos ali juntos o tempo todo. Muito bom. Com tudo isso que nós falamos até agora, para vocês terem uma ideia, apenas 4 bebês em cada 10 bebês são amamentados. Ainda nós sabemos que nós melhoramos muito. A taxa de mortalidade infantil em 1990, ela chegava a 67% até os 5 anos de idade. Em 2019, nós temos dados que ela chegou a 13%. Então, nós melhoramos muito. Mas apoiarmos o aleitamento materno ainda é um desafio, né? É um desafio para o mundo. E por quê? Né? Onde estavam as metas de 1990? Né? A gente chega, né? Numa das metas era sobre a sustentabilidade, né, Fernanda? O porquê? Por que amamentar ajuda o planeta? Porque é mais natural? Porque é mais benéfico para o bebê, para a mãe, para o mundo por si só, né? Em relação a latas, né? Não sou contra nada, mas né, nada muito fechado. Mas é por isso que ela é sustentável, né? Ela ajuda, ela faz esse vínculo mãe-bebê, ela desenvolve melhor. E eu tenho que pensar não só na questão sustentável economicamente falando de material, né, da questão material em si, mas a questão humana em si, esse vínculo, esse carinho, né, esse olho no olho que hoje está se perdendo devido às telas. Eu acho que a evolução do mundo ela tem que acontecer, a parte tecnológica ela tem que acontecer, mas essa troca de olhar eu acho que está se perdendo, né, porque uma coisa até que eu acho que é importante dizer, porque às vezes as mães nos grupos de amamentação que a gente realiza, elas levam o celular.
né? Mas aí a hora que ela começa a se ater a isso, ela fala, opa, é verdade. Porque isso já está muito introduzido, né, na vida da gente. Na questão do celular está muito introduzido. É importante? É. Mas também a gente não pode perder essa relação olho no olho, esse vínculo, né? Então isso é muito importante. Você falou da taxa de amamentação aumentou. Aumentaram sim, né? Eu vou até olhar aqui, ó, para não falar errado. Mas de 2,9%, que era de 1986 a 2020, ela foi para 45,7%. Mas ela ainda está longe ela não chegou nem a 50% ainda, né, de sucesso da amamentação. Então, por isso que a gente sempre tem que apoiar, tem que ajudar. Então, isso é sustentável, essa troca. Porque lá na frente, a questão afetiva do desenvolvimento infantil, né? Emocional, Exato. né? Uhum. É o primeiro relacionamento da nossa vida é com a nossa mãe, né? Isso estabelece toda a forma como a gente vai se relacionar com as outras pessoas depois. Se tem ali um vínculo, uma relação de segurança, de proteção, de cuidado, você vai aprender a se relacionar dessa forma e vai se relacionar com as próximas pessoas que vão vir na sua vida dessa forma também. Quando você fala desse olho no olho, né, nós sabemos que o bebê, ele não enxerga adequadamente, ele enxerga até um palmo, né? Então, qual que é a visão que o bebê tem? O olho da mãe. E se essa mãe, ela tá, de repente, vendo um celular, assistindo uma televisão, qual que é a interação desse bebê, né? Então, assim, a esterogestação, que o bebê vive até o 3º mês de vida, é o que faz, e a gente observa isso, inclusive, nos nossos cuidados intermediários, onde a gente faz o canguru, né? Como os bebês evoluem quando estão em contato ali com a mãe, né? Com a pele a pele com a mãe. Então, a amamentação, ela não é simplesmente a alimentação, ela vai muito além. Então, às vezes, as mães vão, eu vou vir a cada 3 horas. Não, é para ficar o tempo todo, porque é o vínculo, é o contato, é o tocar aquela pele daquela mãe, é aquele olhar né, que tem o feedback daquela mãe. Então, isso é o nosso primeiro ato de amor, né? E uma coisa que você falou que é importante da esterogestação mesmo, né? Que, assim, é importante a mãe entender, né? Que o bebê, ele nasceu, ele é formado, mas ele é imaturo ainda. Ele precisa, o cordão físico cortou, né? Mas o cordão emocional, ele ainda está ouvindo a batida do coração da mãe, ele está ali próximo, isso desenvolve como um todo. Nos cuidados intermediários, para as pessoas até acho que entenderem melhor, é um lugar onde as mães, às vezes os prematuros, ele não é um bebê de UTI, mas ele precisa de um olhar a mais por fatores que podem vir a acontecer, não vou aprofundar muito nisso, mas eles precisam ficar ali alguns dias até, às vezes para um ganho de peso, para um olhar, ele precisa de um olhar intenso. Então ele fica separado, desvinculado dessa mãe, né? Não fica no alojamento conjunto, não sai e vai com a sua mãe. Então ele precisa estar ali. Então isso é importante. Às vezes essa mãe não amamenta naquele momento. Às vezes o bebê não tem condições, mas ele pode receber um canguru. E aí Etienne, qual é a importância disso para esse bebê? Porque acho que isso é importante a gente frisar aqui. Ela não vai amamentar naquele momento, mas qual é a importância disso? Uma coisa que eu gosto de explicar para todas as mães, tanto de UTI quanto de cuidados, é que o bebê reconhece ela. O bebê reconhece a voz dela, o bebê reconhece o cheiro dela. Então, a presença dela ali é fundamental, né? Não é só de 3 em 3 horas, né? É só para ali ver como que vai pôr no peito, não vai? O que vai fazer? Não, tem que estar ali presente, porque o que ele interpreta, né? Ele, opa, isso aqui eu conheço. Então, tá tudo bem. Essa batida do coração é da minha mãe. Tá tudo né? bem, o mundo externo tá tudo bem, então eu vou focar no meu corpinho, eu vou me desenvolver, né? O que ainda falta, talvez, ou vou me recuperar por alguma coisa que aconteceu. Então, quanto isso é importante mesmo. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito também de falar nesse ambiente de cuidados, de UTI, principalmente a mãe que ainda não está amamentando, mas deseja amamentar? Eu brinco, né? A maternidade, junto o combo da maternidade é a culpa. Então, nasce uma mãe, não é? Uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, quanto a gente precisa também tomar cuidado, quanto a gente cobra essa mulher, né? O quanto ela é cobrada, porque ela já deve estar se cobrando muito de muitas coisas, né? Da produção, né? Fazer a ligação, se eu tenho uma boa produção de leite, eu sou uma boa mãe, eu estou fazendo algo pelo meu filho. E o que é uma boa produção de leite, né? Porque elas fantasiam também muito isso, Exatamente. E que ela liga só isso como uma boa mãe, né? Eu estou produzindo muito leite, eu sou uma boa mãe por causa disso. E as outras coisas que você pode fazer também é uma maternidade.
Claro, não é a maternidade ideal, né, que a gente sonha, que a gente espera, mas também é uma maternidade. A mãe de UTI, a mãe de cuidados, ela é também mãe, só que é de uma outra forma, né? Num outro momento, né? Num outro momento, exatamente. Então, olhar ali assim, será que a gente ficar cobrando da mãe, ficar lá esgotando leite, né? Quanto que, né, tem, eu vejo assim que às vezes tem uma pergunta, uma competição entre elas. Ah, eu tô esgotando tanto, aquela outra tá esgotando tanto, eu preciso esgotar aquele tanto. Não, calma, né? Respeita o seu momento, a leveza, né, que eu acho que o grupo de amamentação ele traz muito isso, essa leveza, né? A leveza faz tudo fluir de uma forma melhor. Se a gente se cobra, se a gente se culpa, a produção vai diminuir, esse vínculo afetivo vai ser afetado, né? Então, é tudo. A maternidade vai além da nutrição ali, né? E aqui eu não posso deixar, né, de agradecer a vocês, né, Fernanda e Tiene, que nós temos uma taxa de aleitamento materno, que a gente tem muita coisa para melhorar, mas ela é relativamente alta. E nós temos altas de bebês de 1,9 kg com aleitamento materno exclusivo. E que sim, nós contamos com o apoio pós-alta da equipe do Espaço Mama, com a equipe dos pediatras. É um trabalho, então, que naquele primeiro momento, esse afastamento e a gente recuperar esse brilho no olho dos dois, né, da mãe desse bebê, para a gente é tão, tão gratificante que eu não tenho como não deixar o meu eterno agradecimento aqui para a nossa equipe inteira, na verdade. Para todos, é verdade. Todos os envolvidos, né? Eu acho que vai desde a própria mãe por si só, que acredita na gente, eu acho que isso é muito importante, né? Ela acreditar que aquilo vai funcionar, ainda que ela fique chorosa, a gente respeita, fala, olha, tudo bem, né? Desde a própria mãe, como as meninas, né? A Etienne, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, os próprios médicos que falam assim, espera, a fono vai avaliar, daí a gente vai lá e ajuda, e a gente faz todo esse processo, né, de auxílio mesmo, de suporte, né, como acolhimento, um todo. Acolhimento, isso mesmo, né? E o que eu gostaria de falar, né, que nós não falamos ainda, mas eu acho que até a grande maioria das pessoas, né, conhece, é o laço, né, o que significa o laço dourado. Isso é importante. Por que a gente coloca um laço dourado em todo quanto é lugar no mês de agosto? Né? O laço dourado, nós não sabemos exatamente em que época ele surgiu, mas ele acabou se tornando um símbolo do aleitamento materno. O laço, se vocês observarem, os dois lados, eles são simétricos. Um lado representa a mãe, outro lado representa o bebê, né? E eles são igualmente importantes. O nó, ele representa a família, o pai, os médicos, a comunidade, os locais de trabalho, os governos. Sem o nó, não existe o laço, né? E isso que né, que eu gostaria de deixar aqui frisado. Sem um nó, não existe o laço. Então, nós precisamos estar fazendo todos nós um pouquinho, né? E aqui eu deixo uma pergunta até para que, né, eu quero que vocês respondam depois, né? O que você faz, né, para apoiar a amamentação de verdade? Então, hoje eu gostaria de agradecer esse espaço, né? Gostaria de agradecer a Unimed Sorocaba por nos permitir vir aqui falarmos sobre esse tema tão importante e que, que nós somos nó, né? Nós da Unimed Sorocaba fazemos parte desse nó tão importante. Até logo e obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, doutora Elaine, pelo convite. Acho que isso é a gente aumentar a nossa rede, né? Obrigada.